Vamos agora para a aula de número 82 da NBR 6122 de 2019. Estamos terminando hoje os procedimentos executivos das estacas pré-moldadas. Vem comigo! Vamos para a nossa aula de número 82 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou engenheiro civil, estou aqui já há várias aulas, nós estamos na aula número 82, hein, pessoal? Como passa rápido o tempo, hein? Estamos terminando aí a NBR, já estamos nos anexos, projeto e execução de fundações, buscando realmente aprender, divulgar a informação, buscar realmente compreender as dicas, né? Aquilo que mais é importante, aquilo que a gente precisa realmente guardar na nossa mente aí a respeito dos conceitos de projeto e execução de fundações. Estamos numa área bem específica de procedimentos executivos, né? Mas que impactam também diretamente lá em projeto, a gente está sempre falando sobre isso. Estamos no anexo E, que é normativo, estacas pré-moldadas de concreto. Por que ele fala pré-moldada de concreto, gente? Porque estaca de madeira e estaca de aço também é pré-moldada, tá? Conceitualmente é também. Então, estacas pré-moldadas de concreto, procedimentos executivos. Vamos para a aula número 3 sobre esse assunto e a última aula sobre estacas pré-moldadas de concreto. Buscamos insistir, né, tal como a gente insistiu lá nos primórdios do nosso bate-papo aqui sobre a norma, falando que investigação geológica e geotécnica não é custo, é investimento. Estamos agora insistindo que quando somos fortes na teoria, somos fortes na hora de resolver problemas, e eu acrescento que também somos fortes na hora de evitar que os problemas ocorram. Então, tudo isso é muito importante para nós. É importante a gente ter isso em mente. Esse anexo começou com seus objetivos, que é um complemento lá da seção 8, um complemento das informações de fundações profundas. Ele especifica nesse anexo os insumos e as diretrizes construtivas básicas. Nós vamos falar sobre equipamento, sobre cravação, sobre controle de qualidade, sobre registros, né, de controle de qualidade, o que a norma nos indica. Características básicas, características gerais sobre o que é uma estaca pré-moldada. Basicamente, o que a gente conversou é a importância de que a norma nos dá a flexibilidade de usar qualquer forma geométrica. Eu mostro aqui a estrela, eu tenho seção vazada, não vazada, hexagonal, circular, quadrada. Eu posso usar a forma geométrica transversal de uma forma qualquer, não sou limitado. Eu preciso conhecer, claro, quais são essas propriedades geométricas dessa forma, e aí executar os meus cálculos, né, a minha fabricação com forma correta para isso. As estacas pré-moldadas, elas podem ser de concreto armado ou protendido, vibrada ou centrifugada, isso a gente já falou, né? E uma coisa que é importante a gente sempre destacar é que eu tenho que ter essa seção com resistência compatível não somente com os esforços de projeto, que isso é mais óbvio para nós, né? Que a estaca suporte os esforços de projeto, mas também levar em consideração transporte, manuseio, cravação e alguma particularidade de solos eventualmente agressivos, tá? Eu tenho que levar isso em consideração. Desculpa. O equipamento, né? O E3. A cravação de estacas pode ser feita por percussão ou prensagem. A escolha desse tipo de equipamento deve ser centrada no quê? Em características locais, né? Eu tenho que tomar cuidado com a energia de cravação se eu estiver executando a minha obra próxima, por exemplo, de uma igreja centenária, de um patrimônio tombado de uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, né? Eu tenho que tomar cuidados, porque aquelas características e peculiaridades do local vão definir que tipo de equipamento que eu vou usar, a forma que eu vou usar, a dinâmica da minha construção e essas características também do solo, do apoio, peso, né? Como que eu vou patolar o meu equipamento ali,
eu preciso levar tudo isso em consideração. O sistema de cravação ele deve estar sempre bem ajustado e com todas as partes constituintes, tanto estruturais como os acessórios, né, em perfeito estado. Eu preciso fazer manutenção para evitar problemas de danos às estacas, né, durante a minha cravação. E eu devo dimensionar esse equipamento para garantir que eu vou levar a estaca na profundidade de projeto sem danificar a minha estaca. Isso é importante. Eu pego um equipamento muito mais pesado e forte, garanto que eu estou cravando essa estaca, mas eu estou danificando ela, não adianta nada, eu vou levar ela lá na profundidade, vou danificar. Ou ele é leve demais e não garante muito não danificar, mas não leva ele a estaca na profundidade do projeto, também não vai adiantar. Então, para essa finalidade, o uso de martelos, essa aqui é uma dica importante, um aviso importante, o uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda é mais eficiente do que o uso de martelos mais leves com maior altura de queda. A conta da energia é a mesma, mas é que a questão da eficiência é diferente. Então, a norma nos dá essa dica, martelos mais pesados, alturas menores, ao invés de martelos mais leves e alturas maiores. A folga do martelo de 3 centímetros, né? Martelo de capacete deve ser inferior a 3 centímetros em relação ao quê? As guias do equipamento, né? O formato do capacete deve ser adequado à seção da estaca, né? Não pode ficar ali, né? A planicidade tem que ser garantida e esse encaixe também é menor do que 3 centímetros de folga, né? Periodicamente eu devo verificar isso para garantir que isso está acontecendo, para garantir que isso não vai gerar problema para mim. Dimensão externa deve ser compatível com a do martelo, de forma que a carga transmitida seja centrada. Eu preciso garantir a centralidade da carga, evitando excentricidades desnecessárias não previstas, tá? Que podem gerar danos à estaca, à cabeça da estaca. Quando a cravação for executada com martelo de queda livre, eu tenho que observar algumas condições. Quais são essas? Peso do martelo igual ou superior a 20 kN, peso do martelo no mínimo 75% do peso total da estaca, com uma análise de cravabilidade para o caso em estudo, peso do martelo igual ou superior a 40 kN para estacas com carga de trabalho entre 0,7 MN e 1,3 MN. Se for maior do que 1,3 MN, a gente precisa estudar melhor, evidentemente, antes de começar a cravação por tentativa e erro. Eu preciso escolher o sistema de forma a analisar previamente qual sistema que eu vou escolher. No uso que a gente pode usar, né? No uso de martelos automáticos, isso é uma observação da norma, devem, ou seja, obrigatoriamente eu devo seguir as recomendações dos fabricantes. Beleza, mas não é de olho fechado não, tá, pessoal? Vamos entender o que o fabricante está recomendando, perguntar e aprender. Isso é importante. Quando eu leio um catálogo, eu descobri essas informações, eu ter isso em mente, né? Quando eu vejo aí alguns fornecedores, por exemplo, né, de martelos automáticos, eu preciso entender exatamente o que ele está me propondo ali, né? E4, cravação. O armazenamento e o içamento de estacas pré-moldadas na obra devem obedecer às prescrições do fabricante. O fabricante deve disponibilizar prescrições para içamento e para armazenamento. Por quê, pessoal? Porque eu tenho, já falou isso nas 2 últimas aulas, eu tenho necessariamente um modelo estrutural quando eu armazeno. Se eu estou definindo apoios, esse apoio vai gerar realmente um gráfico de momento fletor ali naquele apoio, que a minha estaca precisa ser armada para esse modelo estrutural. Então, isso é importante o fabricante nos falar onde ele considerou esses pontos de momento máximo, esses pontos de apoio, para que eu possa armazenar da mesma forma. Içamento, a mesma coisa, por 1 ponto, por 2 pontos, onde estão esses pontos de içamento, como eu devo fazer, porque o modelo estrutural, a hipótese dele lá foi levada em consideração nesse modelo estrutural de cálculo, para que eu possa não afetar, não fissurar ou até mesmo quebrar minha estaca por manuseio incorreto, por armazenamento incorreto, por içamento incorreto
da minha estaca. Em casos correntes, é proibida, é vedada a utilização de elemento suplementar, que é o suplemento ou prolonga. Então, em casos correntes, no nosso dia a dia de obra, no nosso bate-pronto ali da nossa obra, é proibido eu usar suplemento. Eu posso usar de uma forma excepcional. E quando eu for usar dessa forma excepcional, o máximo comprimento da minha prolonga é de 2,5 metros. E lembrando que, adicionalmente, eu preciso, nesse caso específico do uso da prolonga do suplemento no máximo de 2,5 metros, eu preciso recalcular nega e repique, eu preciso rever, eu preciso revisitar o meu dimensionamento para definir negas e repiques específicos para aquele ponto. Isso é uma coisa importante. Tal dispositivo ele pode ser de aço ou de concreto e tem peculiaridades em relação ao seu momento resistente, mínimo para execução, tá? E a utilização deve garantir o quê? O bom posicionamento final da estaca. Eu tenho que garantir aquela cota de arrasamento e a, né, linearidade em relação à verticalidade, né, o posicionamento correto da minha estaca, tá? Dispositivos de concreto, o W mínimo é no mínimo igual da estaca, né? É no mínimo igual da estaca, né? O W, e no caso de aço é no mínimo 400 centímetros cúbicos, tá? Para a cravação de estacas através de terrenos resistentes, parei um pouquinho e te lembrei o que a gente falou na última aula. Eu tenho um terreno resistente, eu vou começar a cravar estacas. Na hora que eu começo a cravar estacas, se o terreno é muito resistente, eu começo a afetar a resistência da minha estaca. Porque eu estou aplicando uma energia aqui, um golpe nessa estaca e ela não está descendo. Então ela está sendo apoiada no terreno duro. Se ela está apoiada no terreno duro, eu começo a prejudicar estruturalmente a minha estaca. Podem, nesses casos, através de terrenos resistentes à cravação, podem ser empregados, é uma sugestão, pode ser executado assim, perfurações pré-perfurações, né, sustentadas ou não, ou auxiliadas por jato d'água, né, que é o que a gente chama de lançagem, né? Nesse caso, o eventual desconfinamento eu preciso levar em consideração numa reanálise, numa retroanálise, num redimensionamento da resistência da minha estaca, porque eu posso estar desconfinando a estaca e reduzindo meu atrito lateral, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, a norma deixa bem claro que a cravação final deve ser feita pelo processo natural, sem influência do recurso de pré-furação ou de lançagem, tá? Então, isso é importante a gente ter em mente. O sistema de cravação ele deve ser dimensionado e eu preciso tomar conta das minhas tensões de compressão e tensões de tração que são provocadas pelo processo executivo na minha peça. E a norma, ela tem essa preocupação de o que fazer e como fazer esse cuidado. Ela tem que ter esse cuidado e ela toma deverasmente esse cuidado para evitar problemas muito sérios que possam ocorrer. Então, o sistema de cravação deve ser dimensionado de modo que as tensões de compressão durante a cravação sejam limitadas a 85% da resistência nominal do concreto, menos a proteção se eu tiver proteção. No caso de estacas protendidas, as tensões de tração devem ser limitadas a 90% do valor da proteção, mais 50% da resistência nominal do concreto à tração, que já é baixa, mas está levando em consideração 50% dela. E no caso das estacas armadas, né, as tensões de tração devem ser limitadas a 70% da tensão de escoamento do aço utilizado, claro, na armadura. Beleza? Tá. Limites, eles podem ser majorados de 1,10, de 10%, se eu estou medindo as tensões durante a cravação. Então é interessante eu medir a tensão durante a cravação para ganhar essa gordurinha de 10%, mas o mais importante é porque eu tenho um controle dessas tensões da cravação, né? Eu preciso levar em consideração as recomendações já ensinadas e vistas lá no item 8.5, que são os requisitos gerais de fundações profundas, né? Critérios de aceitação das estacas, né? Como que eu devo aceitar a estaca como apta a ser usada na minha obra, né? Cada estaca tem que ter, por exemplo, pessoal, a data da moldagem, e o pessoal da pré-moldada, da fábrica de pré-moldados lá, né?
precisa fornecer os ensaios de resistência do concreto, os laudos de resistência do concreto. É claro que ele tem esse controle de qualidade interno que ele está fazendo, não estou nem pensando que a empresa não faça isso, mas ele deve apresentar isso para a gente como um controle de qualidade. Então, se eu estou fazendo um controle de qualidade, a norma fala que o fabricante deve fornecer, está subentendido que eu devo pedir, que eu devo receber, que eu devo arquivar isso em algum lugar como um controle de qualidade nosso, e não lavar simplesmente as minhas mãos e falar, não, isso é uma obrigação dele. É dele, mas também é um critério de aceitação das estacas, que a norma manda que, como critério de aceitação das estacas, no primeiro parágrafo, eu devo receber dos fabricantes os laudos, né, de resistência do concreto nas várias idades, e também receber nas minhas estacas a data, né, de moldagem daquela minha estaca ali, bem evidente na estaca. Emendas. Eu posso emendar? Posso. As estacas pré-moldadas de concreto podem ser emendadas, desde que resistam ao que? A todas as solicitações a ela impostas, a emenda, tanto no manuseio, como no projeto, como na cravação. Então, todos esses esforços devem ser levados em consideração no dimensionamento das emendas. Elas podem ser, né, totalmente em anel de solda, né, ou em tala soldado, igual a gente está mostrando aqui, né? As emendas devem ser através de anéis soldados ou outros dispositivos que permitam a transferência dos esforços de compressão, tração e flexão. Deve-se ainda garantir o que na emenda? A axialidade. É o que a gente mostra o tempo todo, né? Eu não posso fazer uma emenda assim ou mais ou menos assim, porque eu não garanto essa transmissão de esforço de forma axial. E é o que eu tenho que garantir, que aquela emenda me garanta, né, essa ortogonalidade, que me garanta exatamente essa história toda nossa. Posso usar a luva de encaixe? Só se eu obedecer a algumas restrições, né? Vou fazer uma única emenda por encaixe por estaca e não haja tração ou flexão, tanto na cravação quanto na utilização das estacas. E aqui é importante, vocês vão ver o item 3, né? Essa seção da luva de encaixe precisa ser igual à seção da estaca. Nesse caso aqui, tá vendo? Circular não pode, ela tem que ser hexagonal. Aqui é quadrada, quadrada. Então, as luvas de encaixe não possuem geometria diferente da geometria dos segmentos de estacas que são unidos. E as folgas existentes entre a luva e os segmentos das estacas nunca devem ser superiores a 10 milímetros. Milímetros mesmo, tá, gente? 1 centímetro só. A altura total da luva, no mínimo 50 centímetros ou 2 vezes o fio da estaca. A espessura da chapa mínima de 5 milímetros ou fio da estaca dividido por 60, respeitando a espessura mínima de sacrifício, né, que é a espessura de compensação da corrosão. Eu tenho que respeitar essa tabela 5 da norma, porque é um elemento metálico, é um elemento de aço, e esse fio aqui só um destaque, né, porque nem sempre a estaca é circular, ela pode ter outras dimensões. Então, o fio da estaca corresponde ao diâmetro do círculo circunscrito à seção transversal das estacas, ok? Aviso importante, quando o topo inferior, né, o topo do elemento inferior, né, o topo inferior é estranho, o topo do elemento inferior, quando ele for danificado, deve ser recomposto, ok? Danificou, tem que tratar, só que a cravação só pode continuar depois que passou o tempo necessário para a cura dessa minha reconstituição, dessa minha recomposição, tá? Isso é importante. Comprimento mínimo de aproveitamento. Eu posso aproveitar estacas, sobras de estacas em outra estaca? Posso, mas eu tenho que atender simultaneamente alguns itens. Primeiro, o corte do elemento tem que garantir a ortogonalidade. Então, eu tenho que cortar garantindo a ortogonalidade da minha estaca. O comprimento mínimo de 2 metros, um comprimento mínimo de 2 metros. Então, se eu tenho 1,98 não pode, 1,90 não pode, no mínimo 2 metros, né? Utilizar apenas um segmento de sobra por estaca, e a sobra deve ser sempre o primeiro elemento a ser cravado, tá? Então, isso é importante demais.
A nega e o repique, né, é 8, nega, repique, diagrama de travação. A nega e o repique devem ser medidos em todas as estacas. Lembrando que a nega é a nossa deformação plástica e o repique é a nossa deformação elástica. O repique, eu tenho uma parcela que é a deformação elástica do concreto, né, da estaca, e tem uma deformação elástica do solo, né? Então é dividido realmente uma deformação elástica do concreto, deformação elástica do solo, né? E a deformação plástica. A total é a soma dessas duas, do repique mais da nega. Há terrenos que eu tenho um comportamento de relaxação e cicatrização, eu resolvo isso, eu entendo isso, eu analiso isso com a nega descansada medida alguns dias depois. Essa nova nega, quando ela é superior à obtida no final da cravação, as estacas devem ser recravadas. Se ela for inferior, né, eu tenho que limitar o número de golpes para não danificar a estaca. E também, nesse caso, a nega, eu preciso especificar novamente essa nega com uma reavaliação correta disso tudo. Beleza? E aí vem, então, o item E9, que é o preparo da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Eu cravei a estaca, levei ela na profundidade de projeto, verifiquei nega, verifiquei repique, anotei, passou na qualidade o material, está tudo ok, então eu estou ali com o meu bloco para ser concretado. Então eu tenho que preparar a cabeça da estaca, eu tenho que garantir a cota de arrasamento e fazer essa ligação entre a estaca, essa ligação estrutural, essa ancoragem dessa estaca dentro do bloco. Então, para a ligação da estaca com o bloco de coroamento, devem ser observadas a cota de arrasamento prevista em projeto e o comprimento das esperas, dos arranques definidos em projeto. Então, eu preciso cuidar destas coisas para garantir que estruturalmente os meus elementos estão o quê? Estão ligados. Isso é importante, né? O trecho da estaca acima da cota de arrasamento deve ser demolido. Então, eu tenho que demolir essa parte com algum processo e cuidado essencial para não prejudicar a parte que não está sendo demolida. A seção resultante deve ser plana e perpendicular ao eixo da estaca, então eu não posso quebrar de qualquer jeito, eu tenho que deixar essa seção plana ao eixo da estaca. E a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos, né? Eu não posso demolir de qualquer jeito e deixar uma estaca quebrada, trincada, né? No restante que não foi demolido, ok? Na demolição, podem ser utilizados ponteiros, né? Ou marteletes leves, potência menor do que 1000 watts, para seções de até o quê? 900 centímetros quadrados. Eu estou falando o seguinte, para seções menores, potência menor que 1000 watts. O uso de marteletes maiores fica limitado a estacas cuja área de concreto seja superior a 900 centímetros quadrados. Tá? É a questão do cuidado para evitar dano. Se você pega um marteletão lá numa estaca pequenininha, você arrebenta ela. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada. Então, o acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros ou ferramenta de corte apropriada. É o fino. Esse fino, esse acerto final, deve ser cuidadoso, né? Caso haja concreto inadequado abaixo da cota de arrasamento, isso pode acontecer, né? Eu tenho que chegar na cota de arrasamento, mas eu estou vendo ali que tem um concreto terrível ali que ficou ali no final. O trecho deve ser demolido e recomposto, né? E aguardado tempo de cura para próximas etapas. O material a ser utilizado na recomposição deve apresentar resistência não inferior do concreto da estaca, ou recompor a própria estaca com concreto no mínimo igual da estaca. Okay? No caso de comprimento de arranque inferior ao de projeto, entendeu? Se eu tiver um comprimento de arranque inferior ao de projeto, né, que é essa ancoragem, né, do bloco, deve-se executar a emenda por transpasse ou transpasse e solda, conforme 6118 prevê, ok?
tenho que fazer isso aí, eu tenho que calcular e tenho que garantir esse arranque. Caso necessário, a estaca pode ser demolida e recomposta para que o comprimento da emenda seja respeitado. Então, assim, se for necessário, não consegui emendar, não tive comprimento de emenda suficiente, não consegui viabilizar essa emenda para o traspasse ou traspasse solda, não consegui, eu posso demolir a estaca, recompor a estaca para que esse arranque seja respeitado. Olha, cuidado que tem que se ter com essa história do arranque. E10, registro da execução. Deve ser preenchido, então, um boletim de controle de execução que, diariamente, para cada estaca. Então, eu tenho uma informação específica de cada estaca. Eu tenho um diário específico daquela estaca, que vai me dar informações estaca a estaca. E as seguintes informações: identificações gerais, obra, local, nome do operador, executor, contratante. Eu estou rastreando uma coisa, né, gente? Tipo do equipamento com características básicas, inclusive o peso do martelo, identificação da estaca, nome ou número conforme o projeto de fundação, exatamente porque eu peguei esse boletim e eu vou saber exatamente qual é essa estaca, o que representa essa estaca. Identificação da seção da estaca, incluindo quem? O fabricante, a cravação ou recravação, beleza, na estaca eu tenho a data da moldagem, e agora eu preciso anotar qual foi a data da minha execução, da minha cravação ou da recravação. Lembra lá da questão da cicatrização, né? Da relaxação, né? Então precisa exatamente levar isso em consideração. Horário de início e término da cravação. Tem que estar lá o boletim anotado, o ideal é que você faça um boletim certinho para o cara preencher, né? Cota do terreno na posição da estaca, eu preciso dessa informação. Comprimento cravado da estaca, medida a partir da cota do terreno, né? Qual que é o comprimento total que ficou dentro do solo, isso é importante para a verificação. Composição dos elementos utilizados em ordem e da ponta para o topo. Então, eu quero saber, essa estaca teve uma emenda de uma sobra de 2,5, com mais 6, com, sei lá, exatamente o que você precisa mostrar aqui é composição dos elementos utilizados naquela estaca. Diagrama de cravação da estaca, de metro em metro, ou conforme a especificação do projeto, se for contrária a metro em metro. Indicar a altura de queda do martelo, ou similar, né, no caso de outros tipos de equipamento. Tá bom? Isso é importante. Negas e repiques de final de cravação em toda estaca, lembra que você tem que fazer isso, ou de recravação com indicação explícita da altura de queda utilizada, ou similar no caso de outros tipos de equipamento. Né? Observações relevantes: eventual pré-furo, tipo, diâmetro e profundidade, eventual suplemento, características e comprimento cravado com o uso da peça, eventual efeito da cravação em estacas e estruturas próximas, levantamento, trinca, aconteceu alguma coisa, eventual desaprumo, desvio ou torção na cravação. Isso eu preciso anotar. Nome e assinatura do executor, nome e assinatura da fiscalização e do contratante. Com isso, pessoal, nós encerramos as estacas pré-moldadas de concreto. Na próxima aula, a gente já vai entrar em estacas metálicas ou de aço. Espero que vocês estejam gostando, façam suas perguntas, vamos elaborar discussões, espero que estejamos de forma entusiasmada, aprendendo item a item essa norma, ficando doutores em fundações, pelo menos no que tange as informações da NBR 6122 de 2019. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, um forte abraço e até a próxima aula. Fechamos as estacas pré-moldadas, hein, pessoal? Finalizamos estacas pré-moldadas de concreto. Espero que estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal e na próxima aula vamos começar as estacas metálicas ou de aço. Vem comigo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula.